Estamos chegando aí com mais uma lição nessa segunda-feira, 18 de abril, né? Ela tem como um título de hoje é o dilúvio, né? E que palavras pesadas foi anunciada através de Noé a um povo que tinha crescido na maldade, que tinha se multiplicado todos os seus pecados, né? Essa era a mensagem de Noé, um dilúvio, né? O verbo achar faz que se refere às ações de Noé também. Uma palavra chave no relato da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 7, né, os astros da obediência de Noé, Deus são como os astros divinos da criação, que podemos se deduzir dessas lições que o dilúvio não tem, vê apenas como o juízo divino, né, sobre a humanidade, mas também, né, a salvação. Uma das partes que nós temos que ver, o dilúvio que Deus trouxe a esse mundo não foi uma destruição, mas foi um juízo, né, e uma salvação. Um juízo para aquelas pessoas que não mais obedeciam, pessoas que viviam no erro, né. Deus trouxe esse juízo sobre essas pessoas, mas também trouxe para aqueles que aceitaram a salvação, a vida eterna, a sobrevivência, né? A gente observa que não foi fácil, né, para Noé, né, pregar essa mensagem que falava sobre o dilúvio, né? A gente vê o seguinte, que Noé termina a sua arca, o seu trabalho é terminado, de acordo com as medidas que Deus deu para ele, termina, faz todo o acabamento da arca da aliança, e ali Deus ordena Noé para colocar ali os animais na arca, né? E a gente observa o seguinte, que era o quê? Macho e fêmea. Era a ordem que Deus tinha dado para que Noé colocasse na arca os animais. Segundo as suas espécies, né? Segundo as suas espécies, quer dizer, de cada animal, Noé tinha que colocar um macho e uma fêmea para que viesse, né, a prosseguir com essa criação, né? Animais que rastejassem pela terra. Deus também queria todo esse tipo de animais dentro da Arca da Aliança. A gente observa que a mensagem da esperança do dilúvio foi projetado para ser uma nova criação. A gente observamos aqui que Deus, ele fez um julgamento, mas ele preservou toda a sua criação que tinha estabelecido lá no Éden, né, no capítulo 1 de Gênesis. E Deus queria que esse projeto, esse julgamento, este juízo, fosse também uma salvação e ele fosse semelhante à criação que Deus tinha colocado lá no Jardim do Éden, né? E a gente muitas vezes observa que do jeitinho que Deus criou, da forma que Deus criou lá no Jardim do Éden, Deus agora estava estabelecendo para Noé a mesma forma, para que todos os animais ali fossem conservados, né? Todos os animais fossem conservados, fossem colocados na arca, para que voltasse a ser as coisas como era. Até as águas que no passado cobriam toda a terra, né, voltou a ser coberta toda a terra com a água, né? A gente pode ver isso na palavra de Deus. E Deus também fez com que essas águas desaparecessem e que apresentasse a porção seca, né? E a gente observa aqui é mais a segunda criação. É a segunda criação, porque o plano de Deus não era exterminar todos, não era acabar com a terra, era apenas fazer um julgamento e colocar também a salvação naquelas pessoas que quisessem aceitar a salvação, né? E a gente observa o seguinte, que reveste-se o autor criativo em Gênesis 1, em contraste com Gênesis 1, que descreve, né, a separação das águas entre água para cima e água para baixo do firmamento, né? Observamos que tinha água abaixo do firmamento e água para cima do firmamento.
Muitas vezes a gente não compreende o que Deus quer falar para nós, mas Deus ele quer o nosso bem. Vai acontecer o quê? O segundo dilúvio, a volta de Cristo é semelhante a isso. O livro falou disso. Então nós devemos se preparar cada dia para que, quando vier o dilúvio, nós esteja já salvos na arca de Noé, para que nós possamos ser libertos do mal e caminhar para uma nova vida. Que Deus abençoe todos nós.